Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, ao cumprimentar também a todos os senhores deputados, deputadas, aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, rádio digital, redes sociais, da Alesc. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá como aprovada a ata da sessão anterior e comunica também aos deputados e deputadas que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Nós entramos, então, em breves comunicações. E o primeiro orador inscrito, deputado Cadurim, Vossa Excelência, que se manifestará em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Deputado Cadurim. Muito obrigado, senhor presidente, a todos os nossos colegas deputados que nos acompanham, todos que nos acompanham pelas redes sociais também. Trago aqui algumas das proposições que nós já apresentamos na casa e estão tramitando nas comissões, sobre propostas que nós ouvimos ao longo desse primeiro ano que passou e agora no início desse ano, desse nosso segundo ano de legislatura, e são de diversos assuntos. A gente tem buscado entender quais são as demandas específicas da comunidade catarinense, da população, em diferentes setores. Como a gente trata da questão da tecnologia, tem muita coisa transversal que a gente consegue falar em saúde, em segurança, em educação e até no meio ambiente, como a gente vai trazer aqui algumas das proposições. Começo falando sobre um projeto que nós conversamos já com o pessoal do IMA, do Instituto do Meio Ambiente, sobre as fossas residenciais domiciliares. Segundo a legislação estadual, ela deixa aberto a possibilidade dos municípios definirem que tipo de estrutura vai ser utilizado para essa fossa. Porém, alguns municípios ainda insistem na obrigatoriedade de que a fossa seja feita com cimento, que é aquela tradicional. E nós, conversando com especialistas do assunto, entendemos que há diversas outras possibilidades, muito mais ambientalmente corretas, que não são porosas, inclusive, e que podem ser opção para essas residências já comprovadamente eficientes. Essa fossa ela é de um material inorgânico, mas que não agride o meio ambiente e que funciona da mesma forma que as fossas normais, em determinados momentos até com um custo mais alto. E a proposta aqui é que o Estado regularize a possibilidade de deixar aberto a opção para que a população escolha que tipo de fossa-filtro vai querer colocar nas suas residências. Isso hoje já é possível para indústrias, mas não é possível para as unidades domiciliares unifamiliares, né, as residências. Então, essa é uma proposta que a gente trouxe para o IMA, para que ele possa padronizar esta possibilidade de escolha do cidadão catarinense de outro tipo de solução para a questão do esgoto, do tratamento de esgoto das suas residências. Ainda na questão do meio ambiente, nós trouxemos aqui uma resolução do STF que determina que não há mais a necessidade de licenciamento ambiental para a instalação de antenas de celulares. Isso, por vezes, impede que as empresas possam instalar antenas no território catarinense, dificultando a transmissão do sinal. A gente chama de sombra, né? Quando você está trafegando por uma rodovia e tem um trecho sem sinal de internet, isso é uma sombra, porque não há captação de nenhuma antena. E, por vezes, o licenciamento ambiental dificulta a instalação dessas estruturas. Com essa determinação nacional, é preciso que os estados se regularizem e, portanto, nós estamos trazendo o projeto aqui para que seja abdicado a necessidade, né, para que não haja mais a necessidade do licenciamento ambiental para as antenas de celular. Uma outra questão que nós trouxemos aqui ainda
com relação a, agora sim, com a comunicação com a população, com relação a boletos. O nosso PL dispõe sobre a proibição de emissão e envio de boletos de pagamento para oferta de produtos e serviços, propostas de contrato ou propostas para associação, sem autorização prévia do consumidor aqui no nosso estado. O que é isso? De vez em quando chega um boleto na nossa residência, informando que tem um custo lá de R$300 para pagar, de uma associação determinada, ou da compra de um produto, que ainda não aconteceu. E o consumidor, o catarinense, ele adere a essa compra no momento do pagamento desse boleto que ele não deve. Né? Por vezes ele está lá com um monte de conta para pagar, chega mais um boleto, ele coloca na lista dele lá e acaba pagando. Então nós estamos aqui deixando claro nessa legislação de que isso é proibido. Se eu não solicitei boleto para pagamento de absolutamente nada, nem serviço nem produto, não é induzindo desta forma, que é o que nós entendemos como correto por parte dessas instituições ou prestadoras de serviço. Portanto, trazendo aqui a proibição desse tipo de prática no território catarinense. Todos esses projetos estão em andamento aí nas nossas comissões. Um outro projeto que nós trouxemos aqui é sobre a questão da geolocalização dos agressores, porque hoje, dos agressores de violência doméstica. Hoje, as vítimas de violência doméstica, elas têm a segurança do agressor ter, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica, porém, quando esse agressor adentra um território determinado, um raio de abrangência determinado pela justiça, de determinados locais, isso aciona um aviso para a polícia de que o agressor está se aproximando da vítima. Mas a vítima não sabe. A ideia aqui é que ela tenha a possibilidade, assim como já acontece em outros estados, de receber uma mensagem no seu celular dizendo que esse agressor está chegando próximo dela. Isso pode ser dentro de um shopping, pode ser na rua, enfim, para ela poder tomar a decisão de permanecer no local, sair daquele local ou buscar abrigo ou ajuda. Então, esse é mais um projeto que a gente está trazendo aqui, direcionado à questão de tecnologia, esse na questão da segurança, também um projeto já em andamento aqui, como uma indicação também ao governo do Estado. Outra questão com relação a fraudes por WhatsApp, nós temos aí hoje, segundo o PROCON, uma epidemia de empréstimos consignados sem a autorização devida de quem solicitou, de quem está recebendo esta demanda, né, esse empréstimo. Isso hoje já é a maior reclamação do PROCON do Estado, vence a telefonia, que historicamente sempre foi o principal problema que o PROCON recebia lá de reclamações dos catarinenses. O que acontece? A legislação atual, ela define que por telefone você não pode fazer esse empréstimo consignado. Mas aí os aproveitadores mandam uma mensagem por WhatsApp, uma mensagem triste, dizendo que a pessoa vai perder determinado benefício se ela não mandar os dados e uma foto. Com essa foto, eles fazem a assinatura digital de contratos de empréstimo consignado, e aí, para desagradável surpresa de grande parte da população aqui afetada, do pessoal da terceira idade, vem seu salário inteiramente descontado, já com juros desses empréstimos que não foram solicitados, deputado Lucas. E, por fim, segundo uma nova definição do governo federal, nós trazemos aqui para essa casa a sugestão de um programa de educação parental, que é algo que tem se discutido muito internacionalmente e que agora nós trazemos aqui como sugestão ao governo, como um programa que busca educar os pais para que a gente tenha uma condição de qualidade de ensino melhor. Quando há um determinado problema de comportamento dos alunos, dificilmente isso é por conta do que ele recebe de informação dentro da escola. A consequência geralmente vem de dentro das casas. E este programa de educação parental, ele busca justamente sanar esse problema, de trazer os pais para a escola, para receberem a instrução necessária, para que aquele aluno tenha as condições de adentrar na escola com um mínimo de disciplina, um mínimo de atenção e um mínimo de respeito aos seus professores, aos seus mestres. Esse é um programa também que nós estamos trazendo, e eu peço a atenção dos nobres colegas para todas essas pautas que estão circulando já e passando pelas comissões,
para que a gente possa ter soluções eficazes, tanto no meio ambiente, quanto na segurança dos catarinenses, como aqui dentro desse programa, na questão da educação, não só dos nossos alunos, mas também das nossas famílias, que são o cerne de toda a sociedade. Portanto, peço atenção e o apoio de todos os deputados em todos esses assuntos. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Cadorim, nós não temos nenhum orador inscrito. Deputado Márcio Machado, Vossa Excelência se inscreve oralmente e lhe concedo o tempo regimental de até 10 minutos. Deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos. Primeiro, agradeço a Deus por estarmos aqui com energia, com força, com entusiasmo. Cumprimentar o deputado Padre Pedro. Parabéns, deputado. Sempre que chegam uns projetos importantes, a questão dos MELES nos engrandece da tua alma, que está registrado nesses projetos de lei. Cumprimentar os nobres colegas, deputado Lucas, deputado Cadorim, Neudi Sareta, deputado Napoleão. Hoje foi um grande dia de nós estarmos presentes na assinatura do lançamento do edital, no qual os professores terão a possibilidade de participarem de um concurso público da Secretaria Estadual de Educação. São 10.000 vagas, maior concurso público já lançado pela Secretaria de Educação do Estado, no qual as vagas são para administrador escolar, orientador educacional, supervisão escolar, professores, assistente de educação e assistente técnico pedagógico. São 10.000 vagas, no qual o governo fez o lançamento. E agora, quando é que eu posso me inscrever? Você que está me escutando, me assistindo neste momento, você pode se inscrever do período do dia 9 de julho a 12 de agosto. Então, 9 de julho a 12 de agosto, você vai lá, vai se inscrever para poder participar. E tão interessante essa empatia, que quem vai fazer e tem a titularidade para fazer dois concursos, por exemplo, vai fazer de professor e técnico, ele pode fazer, porque o dia da prova é diferente. Então, prova para professores será no dia 22 de setembro e prova para os demais cargos no dia 29 de setembro. Então, você que está me assistindo, você pode fazer os dois concursos. Vou fazer para assistente, para administrador escolar. Ótimo. Vou fazer para professor. Ótimo. Então, tu pode fazer. Então, continue estudando, se dedicando para que você possa ter a tua vaga, essa vaga tão merecida. E a primeira chamada, deputado Padre Pedro, serão 6.500 profissionais. A primeira chamada para 6.500 profissionais e as outras vagas, que são 3.500, vão sendo ao longo do certame licitatório, que são 2 anos mais 2 anos. Então, a gente fica muito contente de ter participado desse ato histórico. A secretaria é muito importante, a questão educacional, ela transcende, a educação a gente não pode errar, nós precisamos estar trabalhando muito forte em relação a isso. E aí eu fiz uma metáfora, apresentei na minha fala sobre um cão. Um cãozinho, ele foi para um lugar maravilhoso no mapa de mundo dele, maravilhoso, e contou para os outros colegas como que era aquele mundo. E aquele mundo ele chegou numa casa que era uma casa de espelhos. Quando ele sorriu, todo mundo sorriu. Ele abanou o rabinho, todo mundo abanou o rabinho. Falou, que lugar maravilhoso, que lugar bonito. E aí ele conta para os amigos e vai um cachorrinho lá também. E quando ele chega desconfiado. Todo mundo olhou desconfiado para ele. Ele rosnou, todo mundo rosnou para ele. Que lugar ruim, não quero mais nesse lugar. Então, muitas vezes nós fazemos as coisas e as pessoas não dão um zoom, não dão um olhar para as coisas boas, dão um zoom para as coisas ruins. Mas quando nós entramos numa escola e nós percebemos o amor que o diretor e os professores têm, a escola muda, a ambiência muda, porque é isso que transforma. Ambiência, pessoas, resultados. Essa é a tríade. Então, se eu tenho uma ambiência positiva, que agrega, que incentiva, o que acontece? As pessoas começam também a pensar dessa maneira. E a educação eleva outros níveis,
porque é através da educação que nós vamos transformar o mundo. Eu tive a honra de participar de uma missão na Coreia do Sul, e a gente foi numa escola pública conhecer. Que coisa extraordinária! O ginásio, pasmem, o ginásio tem toda uma acústica para não atrapalhar as aulas. E aí vem a teoria, no livro de Robert Cialdini, Armas da Persuasão e Persuasão, antes da persuasão, que diz o seguinte: para que a gente possa ter um lugar melhor de aprendizado, nós não podemos ter barulhos, ruídos, tanto na questão visual, quanto na questão auditiva. Por quê? Dentro da programação neurolinguística, nós temos um chamado VAC, que é o visual, auditivo e o sinestésico. Então, quando o professor está dando aula apenas lá no quadro, ele está escrevendo e falando, então ele está utilizando apenas 2 canais. Mas quando ele faz um movimento em sala de aula, ele anda, se gesticula, vai trabalhando, acessa um outro que é o sinestésico, que é o fazer. Então, essas tecnologias nós temos que trazer. Então, aquela escola me chamou muita atenção. Lá, todos, não tem sujeira. Os próprios alunos se organizam, limpam, para quê? Porque é um outro mundo, é um outro tempo. Então, ponto A, onde nós estamos, ponto B, onde nós queremos chegar, é isso que nós queremos chegar em países como Coreia do Sul, Japão, a China, os Estados Unidos, onde já passaram por essas turbulências e chegaram no seu ápice. Então, através da educação, é o que vai transformar a vida das pessoas, é o que vai aflorar quem elas são de verdade. Muitas pessoas passam por esse mundo sem conhecer a sua razão de viver, o seu ikigai, o povo japonês, ou o plano de vida, lá para o pessoal latino-americano da Costa Rica. Então, nós precisamos saber qual é a nossa razão de viver. A hora que o professor entende a razão de transformar vidas, ele vai diferente, ele já acorda diferente para dar aula, traz novas tecnologias, ele sai daquela zona de conforto, e é isso que nós temos que trabalhar. Então, imaginamos nós, são 10 mil profissionais que vão entrar agora para a Secretaria Estadual de Educação, contribuindo no setor administrativo, contribuindo na área da educação, para que a gente possa estar fazendo a diferença na vida das pessoas. A gente lembra sempre daquele professor que cobrava da gente, que acreditava na gente, porque muitas vezes você vai fazer estudos e você se sente, às vezes, não merecedor com as coisas. Então, nós temos que romper isso, para que as pessoas possam ser, de fato, merecedoras do sucesso, que as pessoas possam ser, de fato, o que elas vieram para ser, flechas, isto é, mais e melhor que nossos pais. Romper padrões negativos, padrões destrutivos, padrões tóxicos que acontecem na nossa família, que vêm de gerações em gerações. E é tudo através da educação, porque a hora que eu conheço, a hora que eu entendo, a hora que expande a minha mente, eu não volto ao estado natural. Uma vez uma fruta madura, ela não volta ela a ser verde. Então, é isso que nós temos que trabalhar com sementes, e nós sabemos que as sementes, cada semente tem um tempo, o tempo de germinar, o tempo de dar riquezas, que são os frutos. Então, trabalhando com as crianças, trabalhando nesse desenvolvimento e fazendo a coisa acontecer através dessas estruturas tão importantes, que é a valorização do professor, é a valorização das estruturas e reconhecer o que está sendo feito. Isso é importante, porque muitas vezes você só dá o zoom no negativo e não reconhece o positivo, não reconhece que está dando certo. E é isso que nós queremos, porque nenhum gestor ingressa na vida pública para dar errado, para dar certo, e cada um faz o seu melhor, seja onde ele esteja atuando, no legislativo, executivo. Então, presidente, nesse momento eu fico agraciado por ter participado desse ato histórico em Santa Catarina, do lançamento do edital, para que as pessoas possam se cadastrar e fazer o concurso público, tanto para professores e técnicos. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Márcio Machado, assim como nós não temos mais nenhum inscrito em breves comunicações, entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Deputado Neudi Sareta fará uso da palavra por até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão,
Quero falar hoje de 2 projetos de lei que dei entrada nessa casa e que julgo importantes. O primeiro deles, vou chamar aqui carinhosamente do chamado teste do céuzinho. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade do exame para a detecção da fissura palatina em recém-nascidos. Lembrando que agora, nesta segunda-feira, nós comemoramos o Dia Estadual de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, uma lei aprovada por essa casa, de minha autoria. A fissura lábio-palatina é uma condição que afeta, em média, no mundo, 1 a cada 650 crianças nascidas vivas. Isso significa, portanto, que nós temos muitas famílias catarinenses envolvidas e impactadas diretamente por esta condição, o que pode causar dificuldades na alimentação, na fala, na audição. O meu projeto de lei ele propõe que todas as maternidades, hospitais, unidades de saúde que realizam partos aqui em Santa Catarina façam um exame para a detecção da fissura palatina nas primeiras 48 horas de vida do recém-nascido. Às vezes a fissura ela já pode ser observada nos exames de ultrassonografia ainda no útero da mãe, mas nem sempre isso é possível. É por isso que esse exame ele é simples, rápido e consiste numa avaliação visual e palpação do palato, o céu da boca, por um profissional médico ou enfermeira para identificar possíveis fissuras ou outras malformações na boca da criança. Quando o nascimento ocorre fora de uma unidade de saúde, os pais, os responsáveis, devem solicitar imediatamente, dentro das 72 horas, aí, a realização desse exame. E sendo detectado a fissura palatina, a equipe médica, os pais e todos os envolvidos deverão imediatamente ser informados para que as medidas terapêuticas sejam tomadas sem demora e além, é claro, do registro no prontuário médico. Essa detecção precoce dessa malformação congênita é importantíssima, permitindo que intervenções como cirurgias corretivas sejam realizadas o quanto antes, minimizando, portanto, os efeitos negativos na alimentação, por exemplo, e no próprio desenvolvimento da fala, já que sem tratamento adequado, essas crianças podem enfrentar diversos problemas, como infecções recorrentes, dificuldade de mastigação, fala, enfim, todos os problemas que são inerentes. Outra questão importante que eu quero destacar é que isso não vai ocasionar um custo extra, é fácil essa implementação desse exame, o rastreamento neonatal já é uma ação preventiva essencial, e integrar o teste do céuzinho, como eu estou chamando aqui a essa triagem, além de garantir uma melhor qualidade de vida, evitará complicações tardias. Eu lembro também que na caderneta da saúde da criança no âmbito nacional, a fenda lábio-palatina já é destacada como um dos principais fatores de risco e alterações físicas a serem observadas. Portanto, apresento esse projeto de lei, espero a sua tramitação e a sua aprovação também pelos demais pares dessa casa. E um outro tema que eu quero abordar, o deputado Cadorim, se não me falha a memória, falou alguma coisa anteriormente assim, sobre a questão parental. Deputado Cadorim, eu dei entrada com um projeto que também, embora simples, mas julgo importante, instituindo aqui no âmbito de Santa Catarina a Semana de Conscientização sobre o Luto Parental. É um tema que mexe bastante com o sentimento das pessoas, das famílias. A perda de uma criança, ela não é esperada pelos pais, pelos familiares, pela sociedade, não é o ciclo normal da vida, e quando isso acontece, ela traz um impacto psicológico para os pais, para os familiares. Assim, o luto parental tem um contorno específico,
porque a morte do filho representa, como eu disse, a inversão da ordem cronológica esperada, deputado Napoleão, da vida. Então, chamar a atenção da sociedade para a realização do luto parental no Estado, em relação a seus processos inerentes, por meio da educação, com informações, auxílio, saúde mental, tudo isso torna-se importante, por isso, no intuito de ajudar estas famílias que sofrem caladas e sozinhas, é que nós apresentamos esse projeto de lei que tramita aqui nessa casa e que nós também esperamos o apoio dos senhores deputados, senhoras deputadas, para a sua aprovação. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Neudir Sareta, na sequência, no horário destinado aos partidos políticos, próximo horário pertence ao bloco Podemos, Republicano e Novo. Ninguém do bloco a se manifestar. Na sequência, o PP da mesma forma, PSOL, PL, deputado Márcios já se manifestou. Bloco Social Democrático, MDB e PSD. Também ninguém a se manifestar. Bloco União e PSD. Portanto, nós chegamos ao fim do horário destinado aos partidos políticos e esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, no horário da ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.